Olá pessoal, eu sou o professor Thiago de Arte, estou aqui representando a Secretaria de Cultura de Carambeí para falar sobre pintura de paisagens. Para realizar nossa prática, iremos utilizar materiais de fácil acesso, como o fusain, que é um carvão vegetal em barra, assim, algodão e lixa de unha. Também utilizaremos lápis, borracha, régua e spray fixador. Esse trabalho terá como tema gerador a exposição Arte Decorativa do Parque Histórico de Carambeí, onde temos trabalhos que decoravam os interiores das casas dos imigrantes que colonizaram nossa região. Nessas obras temos a presença muito forte do tema do vídeo, que seriam as paisagens. Tá, pessoal, então para começar a atividade, primeiramente a gente vai preparar daí a ponta do fusain, tá? Então, para fazer essa ponta, a gente vai tentar lixar ela e deixar um dos lados dela triangular, né? Então, funciona dessa forma. Com a lixa e com o fusain, eu vou gastando ela até que ela fique num formato triangular, igual uma rampa, tá? Após lixar e deixar ela nesse formato, a gente pode gastar um pouquinho ela fazendo polimento em uma folha de rascunho, tá? Ela faz esse barulhinho engraçado, tá? Para tirar as áreas que vão ficar com imperfeições, né? Para dar uma polida na ponta. O ideal é que a ponta fique dessa forma. Daí, quando a gente for fazer as partes que geram daí uma pintura, como de repente nuvens, tá? Ou partes mais escuras, né? A gente vai usar o fusain com essa parte da rampa, né? Tá? Quando a gente for trabalhar com elementos pontudos, como galhos de árvore, de repente contornos de forma, a gente pode usar daí a parte da ponta, tá? Para fazer as ramificações ou para fazer o tronco das árvores e outros elementos que aparecem, daí que eu preciso ser mais preciso, né? Tá? Então, apenas uma lixa e o polimento em uma folha de rascunho. Iremos trabalhar com dois conceitos, que é o conceito de luz e sombra. Então, toda vez que eu quiser a luz, eu deixo em branco. Toda vez que eu quiser a sombra, eu vou trabalhar com o fusain. Então, aqui, por exemplo, uma linha, tá? Vou pintando determinada região dessa linha e ramificando utilizando a ponta do fusain. As áreas que eu quero iluminar, eu vou deixando em branco. E as áreas que eu quero fazer a sombra própria ou a sombra projetada, eu vou trabalhar com o fusain. Então, aqui o exemplo de uma árvore, tá? Mas eu poderia acrescentar essa ideia também a algum desenho mais detalhado, né? Vamos fazer um exemplo aqui de uma casa. Sempre levando em consideração aonde que a luz estaria e levando em consideração a sombra própria, que é a sombra do objeto, e a sombra projetada, que é a sombra que é projetada do objeto no chão. Para os meios tons, eu posso utilizar a minha mão, então os meus dedos, ou de repente eu posso utilizar também o algodão para
para fazer os meios tons, né? Então seria as gradações entre o branco e entre o preto. Lembrando que eu sempre vou revezar entre aonde vai estar tons mais escuros e tons mais claros. Sempre vou utilizar também o fusain com a parte da rampa deitada e momentos que eu utilizo ele com a parte da rampa, que é a parte pontuda dessa rampa, tá? Agora trabalhando os elementos da montanha, tá? Lembrando de sempre deixar daí locais com o branco, né? O fusain ele sempre tem esse barulhinho engraçado quando eu pinto ele, né? Quando eu pinto regiões grandes com ele, tá? Então, ó, trabalhei com regiões com a tonalidade preta. Agora eu vou trabalhar os meios tons com o algodão, tá? Nas instruções sobre o fusain fizemos uma paisagem. Já na exposição presente no Parque Histórico, temos a figura dos moinhos, que será abordado a seguir. Lembrando ainda que para essa comunidade, os moinhos são muito significativos, principalmente porque remetem a uma cultura própria da região onde vieram, o sul da Holanda. Desse modo, são representados em gravuras, pinturas e bordados. Iniciaremos a prática com a linha do horizonte e um ponto sobre ela. Desse ponto serão traçadas 4 linhas, que formarão um triângulo dentro de outro triângulo. Após o término dessas linhas, eu posso arredondar essa parte de cima e criar uma elipse embaixo, que será a cúpula do nosso moinho. Uma linha reta emendando 2 das linhas do triângulo que está na parte interna e 2 linhas diagonais para fazer as laterais. Apagamos a parte de cima e a parte de dentro dessa cúpula. Também podemos apagar alguns detalhes que passaram das linhas de baixo e a linha reta do horizonte. Agora, feito esse esboço, começaremos a utilizar o fusain. A porta lateral do moinho. Agora faremos uma espécie de sacada que fica suspensa no moinho, trabalhando pequenas linhas diagonais, trabalhando as barras dessa sacada agora. Notem que os traços são bem simples, desenhos que são bem fáceis de se produzir. Agora vamos para as hélices do moinho. Trabalha com uma linha diagonal, né? E na sequência já fazemos um retângulo e vamos cortando esses retângulos em pequenos quadrados, né? No outro sentido também fazemos o mesmo. Notem que os lados das hélices, né, do catavento sempre são variados, né, formando um X. Após isso, podemos sombrear, né, fazendo o trabalho da parte mais escura e deixando um dos lados mais claros, né. Feito isso na cúpula, vamos trabalhar com o elemento da textura, que é a qualidade da superfície. Essa textura utilizada nesse trabalho trata-se de linhas pequenas, né, feitas em sequência, bem próximas uma da outra e recobrindo toda a parte estrutural do moinho.
Agora estou escurecendo as partes de baixo, né, da plataforma, fazendo algumas janelinhas e repetindo o processo. Finalizando essa parte, damos alguns acabamentos. Um exemplo é a sombra que fica embaixo da hélice, e podemos trabalhar com a ideia das nuvens. Para as nuvens eu estou utilizando linhas tremidas, né? Linhas que têm algumas irregularidades, né? Começando do meio da folha e indo para as laterais. À medida que elas estão se afastando, eu estou deixando as distâncias entre elas maiores, né? Então a gente está trabalhando um jogo de claro e escuro através da distância. Uma sombra projetada no chão ali, né? Do próprio moinho. E vou fazê-la apenas até metade, depois o resto a gente vai fazer com meios tons. Trabalhando um pouquinho a linha do horizonte, uma espécie de montanha, ou a gente pode também pensar em uma junção de árvores, né? Algumas linhas para trabalhar um terreno descampado, algumas linhas trabalhando uma espécie de estrada rústica, né? E linhas pequenininhas para trabalhar a ideia do gramado. Após isso, agora o trabalho será feito com o algodão. E notem que o algodão vai trabalhar os meios tons, a gente só tem aí o preto e o branco, né? Agora com o algodão a gente passa a trabalhar os meios tons, né? De cinza, que formam uma gradação de valor e dão um nível maior de realidade à cena. Notem que o trabalho com o Fusen ele é muito simples, não precisa um conhecimento absurdo de realismo, e o efeito chega num realismo muito satisfatório. Agora basta assinar a obra e fim. Outro fator interessante abordado na exposição é a democratização da arte que ocorre no barroco holandês, ou como também pode ser chamado, barroco protestante. Nesse momento, a gente tem uma mudança em relação aos temas que antes eram temas históricos, mitológicos, retratos de pessoas importantes, religiosos, né? E agora passam a ser do lugar comum, cenas do cotidiano. O proprietário das obras também muda. Antes os proprietários eram as pessoas de alta classe, os reis e a igreja. Agora passa a ser pessoas comuns. Os artistas nesse contexto são deixados à mercê do mercado e acabam recebendo apenas pela mercadoria que eles produzem, que é a obra de arte. Antes, eles recebiam de tudo e apenas se preocupavam em produzir as suas obras. Nesse contexto, o artista passa a fazer parte do cotidiano. Antes ele ficava lá na corte, dentro dos mosteiros, na igreja. Agora ele é uma pessoa comum que tem que pagar suas contas, comprar suas tintas. Infelizmente, a próspera classe média tinha mania de colecionar arte. E com essa mania de colecionar arte, todos tinham uma vontade de enfeitar as suas casas pagando altos preços para isso. Outra questão interessante é que nesse período surge, por exemplo, obras famosas, como A Moça com Brinco de Pérola, do Johannes Vermeer. Os estilos vão ser realistas e elegendo coisas do cotidiano. O tema principal vai ser o lugar comum e, em oposição ao barroco italiano, eles vão trabalhar muito a luz e os jogos de luz que a gente tem sobre os ambientes em diferentes superfícies. Aqui um exemplo é uma mulher preparando o café da manhã. Uma empregada limpando
a janela. E uma mulher tendo aula de música, detalhe para o reflexo no espelho. Então o realismo era um realismo extremo. Seria isso, pessoal. Obrigado, espero que gostem do trabalho e até a próxima. Tchau, tchau.